aqui na hora da compilação, foi isso? Foi. Tá. A questão da compilação, na realidade, é uma questão básica, na realidade, né? Cadê? Esse aqui não precisa. Esse aqui posso fechar. Acabei abrindo a... Foi no Libedit, eu acho. A questão que tem é que a gente declarou na cláusula, qual cláusula que a gente declarou os métodos? Protected. Protected significa que é uma cláusula encapsulada. Eu tinha perguntado ontem, professor, você falou que tinha que ser. O que acontece? Quando a cláusula é encapsulada, a gente tem... Significa o quê? Funciona só naquela classe. Então, quando eu tenho conheça objetos aqui dentro do formulário de cadastro de países aqui, tem conheça objetos aqui, né? Então, conheça objetos não, mas esses métodos aqui são daqui, certo? No método consulta está aqui, beleza. O que ocorre aqui? A hora que eu der o conheça objetos, no caso, cadê o nosso conheça objetos? Está aqui. Então, ao invés da gente fazer, vou trazer o consulta aqui do lado. O consulta eu coloquei para limpar objetos e fazer essas operações aqui, não é isso? Aqui alterar, vamos aqui começar pelo novo. Então, esse limpa aqui, eu tiro ele daqui e vou colocar, na hora que eu der, eu conheço objetos, eu faço aqui o limpa edit, certo? O limpa edit vai fazer o que? Ele vai trazer os campos limpos lá, né? Então, o que ocorre? Dos métodos que estão aqui definidos, o carrega, edit, o carrega eu posso ter ele como sendo público. Por quê? Porque eu posso pedir, fazer o controle de quando eu quero que ele carregue e quando eu não quero que ele carregue. Na maior parte das vezes ele vai vir com os dados limpos, né? O bloqueio e desbloqueia, esses métodos aqui, eles também não vão interferir, porque de qualquer forma eu posso trabalhar com eles de maneira que faça o quê? Aqui sim, veja bem, o novo, ele conhece o objeto e limpa o objeto, certo? Está aqui. Quando eu venho para alterar, o limpa edit, ele de qualquer forma sempre vou limpar, lá no conheço objetos, então não preciso. Eu conheço o objeto e mando carregar o objeto lá, certo? E o excluir, eu vou ter o carrega, eu vou ter o conheço objetos, eu tenho que conhecer ele primeiro ou carregar ele primeiro? Conhecer, senão o objeto não está lá para ser carregado, certo? E neste caso aqui, depois que eu carreguei, então eu vou fazer o que? O FRM cadastro países ponto bloqueia edit. O que é o bloqueia edit? Não vou permitir que ele altere nada, certo? Vou mostrar o formulário e depois que eu mostrar o formulário, cadastro países
eu vou desbloquear os edit. É coerente? Então vamos lá no bloqueio. Eu estou aqui no método bloqueio. Então vamos lá. O que é o método bloqueio? Não tem nada no bloqueio. Então o que acontece lá? Eu vou ter o edt código ponto enable. Eu vou dizer que ele recebe false. Eu vou ter o edt país ponto enable, vou dizer que ele recebe false. E eu vou ter o edt ddi ponto enable e vou dizer que ele recebe false. E edt sigla ponto enable recebe false, certo? Ou seja, ele vai estar lá, mas eu não vou. Poderia ser uma outra propriedade ao invés de enable. Poderia ser, tem uma outra propriedade aqui que se chama read only, certo? Que vai ser somente leitura, tá? Ó. Qual a diferença? Oi? Tem diferença? É a forma de visualizar. Ó, não deu erro, certo? Todo mundo entendeu como que resolveu? Caso aconteça? Que bom. Novo. Vamos ver lá, código 10. Ó, aqui os tab order não está na ordem certa, foi para lá embaixo, né? Brasil. Aqui é mais 55 BR, certo? Aí mando salvar, certo? Se eu der novo, ele vem em branco, não tem nada. Fecho. Se eu mandar alterar, de onde que veio isso? Se eu voltar, faltou mandar o comando voltar. Aí se eu mandar excluir, não pegou. Está habilitado. Porque daí o que acontece? Quando eu vou excluir um elemento, ele não pode ser alteração, ele simplesmente vai excluir, certo? Aí, aqui dentro dessa questão aqui, vamos dizer assim, eu vou ter uma situação diferente aqui, aonde eu tô vindo aqui no modo excluir aqui, né? Bloqueia e desbloqueia. Eu mandei bloquear, certo? Aí depois eu mando desbloquear. Mas antes de dar o show modal, aqui eu vou fazer o frm cadastro países ponto btn salvar ponto caption, né? Aqui a gente faz assim, ó, var m caption do tipo string. Aqui. Daí, logo a primeira coisa que se faz aqui, vou fazer aqui exatamente antes, né? M caption recebe o frm cadastro países ponto btn salvar ponto caption. Então eu armazenei aqui a informação, o caption que estava lá. O caption que está lá significa que está com que valor lá? Salvar. Aí eu vou vir aqui e vou colocar um novo caption.
certo? Porque quando for para exclusão, eu vou pedir se ele quer excluir, em vez de salvar. Que não ficaria coerente eu mandar salvar e ele vai excluir. Salvar quer dizer que vai guardar. Excluir quer dizer que vai botar fora. Ele vai excluir o salvo. Oi? Vai salvar o nome do botão salvar. Daí ele mostrou. Aí depois que ele desbloqueou, então o FRM cadastro países .btn salvar .caption recebe o mCaption, que era o valor que eu tinha anteriormente. Tá certo? Por que fazer dessa forma e não digitar lá? Vai ficar salvo, daí lá na hora que for salvar. Porque vai ficar salvo, é óbvio, né? Eu já fiz isso com essa intenção. Mas por que fazer isso? Por que não colocar lá excluir, simplesmente direto, depois salvar de volta? Porque o botão para salvar é para criar um novo PC2, para salvar? Para editar e para editar o novo. Vai ficar excluir, né? Vai excluir. Não, você pode jogar direto. Pode. Se armazenar na variável, jogar direto, depois do tal, né? Sim. Porque aí vai ficar fixo, sempre assim. Se tiver algum outro valor que não seja nem salvar nem excluir, você tem que fazer de novo. Tá, e isso justifica? Se tiver vários valores, mesmo botão, vários strings, aí você vai ter que ir para cada vez, você vai ter que fazer um, porque você já muda na hora e depois volta o que estava antes. É porque se a gente segue um padrão que já vem no formato que tem, e se por um acaso você escrever diferente daquela forma que está lá, por alguma razão, nesse formato que foi feito aqui, onde eu crio uma variável local ali, ele vai valer enquanto está chamando, certo? Depois que fechar, o que ocorre? Eu já tenho o valor que estava originalmente, certo? A chance de eu escrever errado e aparecer errado, e de repente passar a ficar errado, é muito menor dessa forma do que se eu colocasse da outra maneira, concorda? Então, se eu venho aqui para excluir, ó, em vez de salvar, e Agora. Que puxaria. Só me entendi uma coisa. pois é, Tipo, se tivesse outro país, seria se tivesse, outro país, outro código. Outro país Cadastrado. sim, o que tem? É possível. Qual deles eu usar? Qual que vai excluir? Qual que vai excluir? Não, a ideia é que a gente coloque essa parte branca grande aqui, coloque todos os países ali. Aí você escolhe qual que você quer que apareça lá. É que na O professor não funcionou o botão lá. Não funcionou, verdade. É que eu esqueci de mexer. Salvou. Pois é, então, mas se eu venho aqui no novo, ó, aí vem um defeito aqui, né? Tá mais bom. Aí, mas cara, eu tô preocupado com a prova. Por que aconteceu isso aqui? Você não sabe de volta do e-mail. Hã? O e-mail está falso, você continua de novo. Mas eu não coloquei lá para desbloquear? Não sei aonde. Você implementou esse bloqueio? Hã? Esse bloqueio é implementado? Não sei, não vi. Aqui, ó, eu não coloquei aqui no consulta aqui, não coloquei lá desbloqueio, edit. Então, mas está implementado, sim. Ah, claro que está implementado, olha lá, implementação. Olha lá. Tá. É que eu tenho que definir o código, né? Da mesma maneira que eu tenho que desbloquear, eu tenho que vir aqui e tenho que desbloquear. E para mim desbloquear, eu venho e vou, em vez de enable ser false, vai ser Fala bem a nova,
É isso? Então agora, vamos arrumar o outro lá, né? É, o botão. Vamos arrumar o botão. No cadastro. Meu Deus, vai ser muito em Unity. Imagina. Já está se perdendo? Eu tô para um monitor maior para mim. Os dois não consegue fazer. Está aqui no formulário. Voltar. Clique. Cadastro. Novo. Feche. Cadastro de países. Porra. Júlia lá, ó, malandro. Júlia. Foi a Júlia? Eu já falei. Não acredito. Acordar. Na hora de acordar. Então, alguém perguntou ontem se tinha debug, né? Acho que foi o Matheus. Eu acho que foi não, acho que foi o Jailson. Ah, não, é que o Matheus decidiu achar, na verdade. O professor explica o jeito do canal do YouTube. São concorrentes. Oi? As aventuras de Jailson. É o blog, né? Não é o canal. Fala sério. Blogspot. Ó, aqui ele foi no método self, só que ele não fecha. Ah, fechou. Vamos tirar o debug. É louco, lá, nós estamos falando. Eu dou alterar, voltar, Deve estar cansado. novo, voltar, novo, 10, Brasil, mais 55, BR, novo, voltar, alterar, voltar, excluir, voltar, novo, ó, voltou lá. Professor, tem alguém que só fica fazendo isso daí? O quê? Tá pronto? Fica testando botão por botão. Tem que testar, né? Mas qual que é o segredo aqui? Se você definiu direito na classe Pi, fizer a classe Pi certinho, o que acontece? A chance de dar errado nos outros é muito menor. E aí, onde foi que eu alterei lá para fazer o botão funcionar? Foi no form cadastro país ou no cadastro? Cadastro. Porque daí resolve o problema do quê? Todas as outras classes Que estão herdando ela. Então, o conceito de herança. Beleza aqui? Fechou. Tá, então vamos à parte que cabe a aula de hoje. Nessa tela principal vai ter alguma coisa? Oi? Na tela principal vai ter alguma coisa ou não? Dashboard. Nossa. Cara chato. Essa tela Vamos pra principal. foto do Neymar aí. Coloca os porquinhos do Diego. Fala assim dos meus porcos. Bom, o que nós temos aqui é assim. Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte do que a gente viu na aula de ontem ou na aula de hoje? Com exceção do Carlos, que não estava na aula de ontem, então não vai ter dúvida.
Só praticando, né? Diego, tem alguma dúvida? Bastante. Paulo? Depois eu vou dar uma olhada coletânea essas jogos. É. Na verdade, eu não entendi nada. Luan? Tá, então vamos incrementar o negócio agora. Podemos? Veja bem, a gente está trabalhando aqui com objetos, até então, a gente está trabalhando com objetos únicos aqui no caso, certo? Eu tenho objeto país e objeto que só tem ele, não tem atributo, só atributos básicos, né? Do tipos básicos lá, string, inteiro, não é isso? Agora, vamos dizer assim, eu vou criar outra classe, seguindo o nosso formato ali, que vai ser a classe status. É do tipo normal, classe, certo? Mas o que vai ter no estado? Bom, ele não vai ter herança para gerar nada que vai precisar, no princípio, certo? Não vou ter nenhum tipo de estado, tá claro? Voltando lá atrás no período passado, onde a gente começou com orientação a objeto, a gente tem as características de que eu posso ter as ferramentas da abstração. Através da abstração eu vou conseguir gerar... O que é mesmo, Jailson, que eu vou gerar depois da abstração? Tá, deixa eu perguntar diferente, né? Quais eram as operações mesmo da abstração que a gente viu no semestre passado? Vamos sortear para ficar mais emocionante o negócio, né? Entra adrenalina lá na veia, né? Oi? Hoje é dia 25. Tá, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quais eram as operações que a gente tinha da abstração? Agregação, decomposição. Oi? Generalização, especialização. Já falou? Associação. Não. Operações da abstração. Tá faltando duas. Já foi. Ele falou primeiro, agregação, decomposição, generalização, especialização, associação. E aí? Já foi. Não. Como é que é? É um par lá. Começa com o que lê, professor. Começa com o que lê. Professor. Meu Deus do céu, eu deixei vocês passarem. Que absurdo. Vai lá, Everton. Não, nós estamos no laboratório 5, Everton. Bloco central 5, bloco 5. No laboratório 5. Quais eram as operações da abstração? Oi? Qual que a gente já falou? Já saiu agregação, decomposição, depois generalização, especialização e associação. Tem 5. Falta 2. Então, essa foi a pergunta? Já foi o primeiro que ele falou, o Mateus falou? 2. Qual que é, Pablo? Composição. Não.
Todo resultado da abstração gera o resultado da abstração gera Oi? Não. A abstração é uma operação mental que leva em consideração o que é relevante, despreza os pontos irrelevantes, não é isso? Mas ele gera Oi? Um modelo que é representado por de Júlia, vai lá, Júlia. Gera um diagrama de classe. Então, a operação que está faltando se chama classificação e instanciação. Mas falta o outro par, que é o principal, né? Que eu vou gerar o diagrama de classes, não é isso? Tá certo? Então, voltando aos princípios da orientação objeto a qual a gente está fundamentado dentro dessa linguagem, eu tenho a classificação e instanciação, tenho a agregação e decomposição. Agregação, decomposição. Eu vou juntar e vou separar, certo? Eu tenho a generalização e especialização, também chamado de herança, né? Eu tenho o mais genérico para o mais específico, certo? Mas no caso aqui da classe Estado, eu não vou ter uma questão de ter uma especialização, porque um Estado não é um tipo de país, é um tipo de país? É um tipo de cidade? Não, então não vai ser herança que nós vamos usar aqui, certo? Porque no forma de cadastro que a gente tinha lá, eu tenho um forma de cadastro genérico. Aí eu tenho um tipo de forma de cadastro, que é o tipo de forma de cadastro do país. Eu vou ter um tipo de cadastro de estado, tipo de cadastro de cidade. Todos eles herdam do forma cadastro, certo? Mas no caso do estado eu não vou ter isso. Mas o que eu vou ter vinculado com isso que leva em consideração essa operação da abstração? De quais operações que nós vamos estar falando? Os atributos lá que eu vou ter, eu vou dizer, como ele herda aqui pra gente, a gente falou que, em princípio, ele é uma classe, mas ele vai herdar de quem? Pai. O que é o pai, né? Tem o código. Então, ele vai herdar da pai. Agora, quais são os atributos que tem lá? Na classe pai, ele vai ter o código. Última alteração. DDI, sigla. Não. DDI Não, nem sigla, né? Nem sigla. Pode ter a data de alteração. Data de alteração. É. E última alteração. Tá, agora, o que é atributo que nós vamos ter da classe Estado? Que nós definimos que Não, Estado, que é do tipo string. Vou colocar string de 50. O que mais? O F, que significa Não sei. unidade da federação. Ninguém merece. O que mais? Tem DDD, Estado? Tem? É por área? Não, Qual que é o DDD do Paraná? 41, 41. Não, mas é região. Tem 41, tem 42, tem 43, tem 44, tem 45, tem 46. Oi? Mas tem 46 também. É verdade, Então tem DDD? Não, Não tem. não tem. Então
Não tem DDI, não tem DDD. Aí vai ter o quê? O CEP é do Estado? Não, é da cidade. É da cidade. Eu vou ter o país. Que é do tipo países. Nem vai chover, né? Mas vocês estão animados hoje, né? Vamos embora. É sexta-feira, última aula, vamos lá. Olá, isso aí. Então o que acontece? Veja bem, aqui eu passo a ter o quê? O que é o fato de eu ter o país dentro do Estado? Quais das operações da abstração que a gente viu lá é essa? É associação isso aqui? Qual que era a ideia da associação mesmo? Ele tem funções independentes. O Estado tem vínculo com o país? Tem. Ele tem um país, entendeu? E o país tem os estados. Oi? O Estado, ele pertence ao país e o país tem vários estados. Um Estado vai ter um único país, mas um país pode ter vários estados. Ele vai fazer esse relacionamento ou não? Isso aí é N para N? Não. Oi? Vocês começaram a ver banco de dados, não começaram? Mas isso aqui não é banco de dados, isso aqui é o quê? Diagrama de classe. Isso é um diagrama de classe, isso não é banco de dados. Não. Mas o que acontece é assim, né? Se você for entrar na internet e você for fazer, vamos dizer lá, uma compra no e-commerce, ele vai te dizer lá, tá no Brasil, aí escolhe qual cidade, qual estado que você está. Aí do estado ele mostra quais são as cidades que você tem, ou quais as cidades o e-commerce atende. Porque nem todo comércio eletrônico vende para o Brasil inteiro. Já viram isso? Não, é porque tem questões, tem empresas que não vendem para todos os estados, porque tem características tributárias diferentes, certo? Então ele se dá o direito de dizer assim, eu vou vender só no sul do país, certo? Mas isso é uma questão de um site, que ele está restringindo os acessos, ele está delimitando aonde que ele vai vender. Tem alguns que você coloca lá o CEP direto lá para calcular e ele não traz o valor do frete, certo? Isso significa o quê? Que ele não atende aquela cidade, certo? Porque ele está restrito a uma faixa regional, por exemplo. Ele não vai vender para o país inteiro, tá? Então, só que a abordagem que a gente tem aqui, trabalhando no formato desktop, é uma abordagem diferente. Eu vou lá e vou escolher um cliente, no nosso caso um paciente. Esse paciente mora em uma cidade, aí eu vou escolher uma cidade. Essa cidade vai estar dentro de um estado, e esse estado ele vai ter um país. Para que interessa para a gente saber o país aqui na hora de fazer o nosso sistema do paciente? Estamos na fronteira. Para ver se ele tem CPF. Para ver se tem CPF, por exemplo, certo? Porque se eu precisar emitir um documento fiscal que precisa de CPF e o cara não tem o CPF, não vende para ele. Então o turista que vem para Foz não pode comprar nada porque ele não é o turista estrangeiro, vem para Foz e ele vai morrer de fome porque você não pode vender nada para ele. O passaporte não é CPF? Não é isso? Tá. O que interessa aqui pra gente é o seguinte.
eu vou ter um estado e esse estado vai ter um país. E aqui nós temos qual operação da abstração? Cada um chuta um e tá tudo certo, né? Alguém acerta. Eu parei aonde? Quem foi que foi sorteado? Foi o Juan, né? 8 então. 1, 2. Não, porque primeiro foi 25, né? Hoje não é 25? Então, nós estamos no 8, não estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Johnny. Qual que é a operação da abstração que nós temos aqui neste caso aqui? Agregação. Muito bem. Da emoção, não dá? A adrenalina sobe, não é? Doutor, Diego. Seria uma composição porque depende do país para existir um Estado? Qual que é a característica, qual que é a diferença entre agregação e composição? É que eles se agregam e formam um objeto X. Porque a composição ele precisa daquilo para poder formar esse objeto. Então, mas neste caso em particular, qual que é a diferença? Por que um é mais fraco? Qual que é a diferença que existe entre eles? Então, mas é que o termo agregação, composição, por muitos autores, são considerados sinônimos. Pelo fato de existir uma agregação forte. Então, mas eles são considerados, por muitos autores, eles têm um vínculo, são sinônimos aí no caso. O que seria o vínculo fraco? Porque ele não precisa dele para poder existir. Que vai ser então, o que seria o vínculo fraco, que é considerado de modo geral, é a associação. Que daí ele consegue trabalhar independente, certo? Mas o vínculo forte, hoje, eles consideram tanto a agregação quanto a composição como sendo a mesma coisa. Tá? Não, pode perguntar, não tem problema não. Só porque ele tem perguntas, agora vocês estão confusos, estão bravos. BJ. Não liga pra ele. Pode deixar. Tá, vamos lá. Então, veja bem, eu tenho o Estado e a unidade da federação, aí eu passo a ter os 7, eu estou mantendo os mesmos nomes dos atributos, certo? E acrescentando a palavra 7, certo? Diferente do que nós tínhamos no livro lá, estão lembrados que tinha nomes diferentes dos atributos, certo? Qual que é a diferença desse processo? Daí? Vamos 2017 agora. Senão dá mais duas opções. 2017. Dá pra trabalhar com duas. Só 2000, sabe? Aí vai. Mas tem 2017. Tá vendo? Eu estou usando formas diferentes de sortear esse ano, né? Hoje é verdade, vai dar massa. Assim, tá show. Uma aula quando eu tenho um objeto agregado, no constructor dele, eu vou ter que ter o constructor do objeto que ele está sendo usado. Então, aqui eu tenho o país, que vem aqui, eu tenho que colocar que ele vai ter lá países, ponto, crie objeto. E se eu tenho o constructor dele, eu vou ter que ter o destructor.
ponto destrua-se. É isso? Tá. O que vai mudar e qual que é o processo que nós vamos ter aqui vinculado com isso? Da mesma forma que vai ter aqui, que nós estamos trabalhando com o Estado, com o país, também vai existir quem? Uma cidade vai ter um Estado. Certo? Para que eu tenho que ter o objeto país? Ele tem que receber aqui? Tem que receber. Resulte. Oi? Mas observe o seguinte, eu vou ter um objeto, uma instância do objeto país, que é um objeto em particular. Nós vimos no outro capítulo lá do semestre passado, que eu tenho um objeto lá, não é? E dentro desse objeto que eu tenho, eu vou ter o objeto país. E eu vou ter o objeto estado. E dentro do objeto estado, aqui diz o quê? Segundo essa implementação nossa aqui, o objeto estado vai ter o que lá? Vai ter um objeto país dentro dele. Não vai? É a mesma instância? Estão certos disso? Eu tenho um objeto país e tenho um objeto estado. Nós vamos ter um consulta país e vamos ter um consulta estado. É vero? Entendi, entendi. Aí eu vou ter o get. Eles são a mesma instância? Não. Sim. Sim. Não? Não. Não. Sim. Não. Já deu para confundir bastante, né? Talvez. Não. Tá inovando, hein, Luan? Tá inovando. Estado e país é a mesma instância? Eu vou ter um objeto país, que nós já criamos aqui e já colocamos. Ele já existe aqui. Aí agora eu criei um objeto estado aqui. Vou vir aqui e vou dizer que além de o país... Ixi, eu coloquei o nome errado. Vou começar do zero, né? É. O estados. Agora você está mal lá. Como é que é? Multiplica em cash. Então, eu tenho o estados lá, como eu disse, né? Daí eu tenho lá no gerente, que eu vou colocar o status. E vou dizer aqui nos meus atributos aqui, eu tenho o objeto o país, e vou ter o estado, que é de que tipo? Status. Não é isso? Mas dentro do objeto status, eu tenho o objeto país. Não é isso? Eles são a mesma instância? Não. O estado é do tipo estados.crie objeto. Não é isso? Show. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? Veja bem. Nós temos o formulário de consulta status, que está aqui. Como a gente fez no cadastro no formulário de consulta países, eu vou vir aqui, vou acrescentar aqui que eu vou ter o estados. Nós estamos no consulta estados, não estamos? Eu vou dizer que além do formulário aqui eu vou ter o estado, que é do tipo estados,
Vou declarar ele aqui. E aqui, como eu conheço objetos aqui, que chega um objeto do tipo eu vou dizer lá, o estado recebe. Como é que era mesmo aqui? Cast de estado. Então, traduzindo em miúdos, estados, parênteses, é antes, é assim? Tá certo disso? Não, sim. Estão falando também. Bom, então, o que a gente fez no form de consulta países? Lá. A gente teve que mexer na interface, né? Que no peça dados aqui, ó, do países aqui, a gente acrescentou aqui, no caso do estado, eu vou colocar o FRM consulta estados ponto. Qual que é o método? Tem que ter em tudo, Diego? Todo formulário? Conheça objetos. E eu vou passar quem aqui, Luan? Quem que eu vou passar aqui como parâmetro? Vamos, Luan. P-Object. Você não é muito bom, cara. Esse cara é bom. Tá certo que tá duas linhas acima, tava lá escrito também, né? Bom, o que acontece? A gente veio no consulta países aqui, ó, só para a gente visualizar, né? E a gente implementou aqui os métodos que estavam aqui, né? Só para a gente conferir, ó, o que tem. Os conheça, os métodos que foram sobrescritos. Eu coloquei o objeto país aqui, o restante já estava aqui, não é isso? Que a gente já tinha implementado. E daí a gente foi para a implementação de cada um dos métodos aqui em particular. Não foi isso? Então, o que acontece aqui no consulta? Então, no consulta estado, eu vou ter que implementar esses métodos aqui. Eu já fiz ele chegar ao objeto do cadastro lá, já chegou, não é isso? Então, os forms já estão abrindo. Só que eu tenho que fazer o processo acontecer. E o que é que ocorre aqui no formulário, então, de consulta estados? Eu tenho que conhecer objetos, setei o formulário, agora eu tenho que começar a implementar os métodos que vão vir aqui. Eu venho para o novo. O novo, ele já chama para mostrar o formulário. O que é que eu tenho que ter aqui, então? Lucas. Mateu? Ah, desculpa, tem que sortear, tá bom. Parou aonde mesmo? Parou no Johnny, né? Agora é 20, né? Então, 1, 2. Vamos fazer diferente, né? Vamos fazer diferente. Não, vamos. Né? Podia ser, né? Então tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sorteio. É emoção o negócio assim, é bacana, né? Deixa o pessoal atento, fica. Adrenalina. Né? Vai lá, Carlos. O que é que eu tenho que ter aqui? E ele não estava na aula de ontem. Verdade. É verdade. Pegadinha. Tem café com leite, né? Então deixa. Não adianta, Então? Qual que é o método que tem que ter em todo o formulário, Jailson? Então, que tem que fazer o quê? Vai lá, Lucas.
E eu vou passar quem? Oh! Tá certo disso? Você quer pedir ajuda para os universitários? Ele tá certo. O Estado. Por que, Lucas? E aí, Lucas? Sorteio. Era sortear o 17 E não vai que já caiu. Ô, eu tô sendo democrático hoje, não tô? Mas eu não sou Eu preciso passar o objeto para o próximo formulário, não preciso? Eu estou no formulário de consulta e o que está fazendo? Com esse objeto faz o quê? Eu estou encaminhando o objeto para o próximo formulário. Quem que é o próximo formulário? O cadastro. Certo? Então, o que acontece aqui é que eu preciso ter essa situação de poder enviar o objeto. Por isso que todo formulário tem que ter o quê? Conheça o objeto. Está sendo a prova? Não. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A prova vai ter objeto. Tá claro? Então, isso vai fazer com que o objeto chegue até o formulário de cadastro. Certo? Tá claro até aqui? Bom, para a gente montar aqui esse formato, ó, baseado no cadastro de consulta de países, ele basicamente, na opção novo, eu tenho que passar o conheço objeto e mandar para mostrar, certo? Aí nós temos que implementar os métodos no cadastro de estado lá, os outros métodos que a gente precisa ter, que a gente não tem ainda criado dentro do cadastro de estado, né? Dentro do cadastro de estados, ó, que nós temos os métodos aqui definidos. Quais eram mesmo que tem que sair da cláusula protected e ir para a cláusula public? Vamos escolher, né? Quem é que vai? Parou no Carlos, então 17, né? Então parou aqui, nossa, tá tudo junto aqui, né? Antes foi o Johnny, veio parar no Carlos aqui. Eu acho que é só lá atrás, no caso. Hã? Tinha que fazer lá atrás, só. É? Só que aqui não tinha. O Jailson já foi? Já? O Pablo já foi? Já. A Júlia já foi? Não. Já? Não. Vamos sortear entre os que não foram, então, né? O Everton não foi, o Luan já foi, o André não foi, o Luan já foi, o Wagner não foi, o Paulo não foi, o Diego foi? Foi? Olha só, ele foi. Mentira dele, ele gosta de mentir. Bom, o Lucas não foi. O Lucas eu chamei, mas não foi sorteado, né? Então, 1, 2. Você já foi? Sorteado? Ah, mano, vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, meu Deus, voltando pra cá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, oi? O carrega, ele vai sair daqui e vai vir para o public. Será? O que mais? Agora vai voltar pra outra, ele fudeu. Ué? O sorteio já dá em segundo, né? Acabou o sorteio. É só esse que vai? O bloqueia e o desbloqueia também vão para o public, né? Então, vamos implementar aqui o formulário de cadastro e vamos colocar
os outros campos que não tem dentro dele, né? Porque aqui nós vamos trabalhar com uma outra situação nova que vai ter aqui. Bom, vamos ver aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter lá o estado, eu vou ter a unidade da federação, e aí aqui tem o seguinte, eu vou ter o país, certo? O país aqui em particular, ó, eu vou colocar ele aqui embaixo, vou colocar dividido em duas partes, porque o país, o que interessa saber? Me interessa saber o código do país e me interessa saber qual o nome do país, certo? Então, se a gente colocar os labels aqui, vamos dizer assim, aqui eu vou ter estado, aí aqui eu vou ter o F, aí eu vou ter aqui o código do país e aqui do lado eu vou ter o país propriamente dito, certo? Vem aqui no F11, vamos mexer nos labels aqui, né? Qual que é o nome daquela opçãozinha que desce você clica assim, salvar. Oi? LBL, código, país. Não, tem a opção que você aperta assim, ele vai abrir a lista embaixo. Aqui vai ser estado. E aqui vai ser o F, unidade da federação. Faltou os LBL, né? Ó, aqui eu vou colocar só código. Vamos ver se já tem. Aqui vai ter o campo que já existe. Tá. Então, caption. Eu estava com 2 selecionados, então ele não conseguia identificar qual que era, e daí ele não mostra os atributos, tá? Observe que o nome do label ele não permite, mas o valor do atributo ter 2 campos, código, ele permite, tá? Não tem nenhum problema. Name aqui, então, EDT país, aqui EDT código, aqui vamos colocar como código país, aqui EDT estado, e aqui EDT unidade da federação, tá? Aí o que acontece? Eu venho aqui no campo text, deixa eu só ver se aqui vai dar. Aqui não vai deixar. O quê? Tipo, tem, galera, tem o negócio inteiro, dá pra você desmarcar, sei lá. Só aparecer a cor da coisa ali, essas coisas. Só aparecendo, né? Tá. O que eu quero mostrar aqui, fazer essa tela aqui funcionar, você sabe fazer ela funcionar. Ou teoricamente. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, veja bem. Quando eu chegar no país, aqui, eu vou colocar um botão aqui. E esse botão aqui, eu vou chamar ele de BTN pesquisar. Caption dele vai ficar só pesquisar. Certo? Tá claro até aí? Então, o que acontece? Veja bem, o objeto estado vai chegar aqui, vai fazer todos os trâmites que tem direito do objeto estado aqui. Certo? Como se fosse o país.
Só que vai chegar um momento, eu preciso identificar um país. Aí eu não lembro o país e vou chamar o botão pesquisar. O que esse botão pesquisar vai fazer? Esse é o ponto principal dessa aula de hoje. Tá? A hora que eu clicar aqui, eu vou precisar mostrar o formulário de consulta país. Certo? Bom, o formulário de consulta país, ele está dentro. Onde que está o formulário de consulta? Aonde? Não. Aonde que está o formulário de consulta país? Interface. Então, o que acontece? Observe assim, eu estou trabalhando com qual formulário? Cadastro de Estado. Dentro do cadastro de Estado, eu vou precisar do formulário de consulta país. Certo? O que acontece? Ó, igual ao que a gente fez na aula anterior com relação ao formulário de consulta e cadastro, ó, observem aqui. Eu tenho formulário de consulta, foram criados formulário de consulta e foram criados formulário de cadastro. Estão aqui separados. E, a princípio, o que ocorre é que, dentro do formulário de consulta, a gente setou os formulários de cadastro. Tá claro aqui? Foi feito? Ó, eu vou marcar. Eu vim aqui e instanciei formulários de consulta. Aí depois viemos e instanciamos formulários de cadastro. Daí beleza. Aí viemos aqui nos formulários de consulta e fizemos um set do formulário de cadastro. Ou seja, consulta de país recebeu o formulário de cadastro de país. Formulário de consulta Estado recebeu o formulário de cadastro de Estado. Formulário de consulta cidade recebeu formulário de cadastro de cidade. Está claro aí? O que nós precisamos agora? Nós vamos estar no formulário de cadastro de Estado. E dentro dele eu preciso chamar consulta país. Tá claro? Para fazer isso, então, nós vamos ter que vir aqui. Quem que vai receber? Cadastro. Então, nós vamos ter que ter o FRM cadastro Estado e vou ter que fazer certo? Eu vou precisar colocar dentro dele o formulário de consulta país, certo? E aqui vai ser quem? Quem que eu vou passar como parâmetro aqui? O FRM consulta país, certo? Esse método existe lá no cadastro de Estado? Não. Então, lá no form de cadastro de Estado, e isso daqui é um método que vai ser herdado ou não, como formulário de set no formulário de consulta, a gente criou como padrão que todos os formulários de consulta tinha um set form de cadastro, não tinha? E a gente chamou de nome genérico. Neste caso aqui, ele vai ser também genérico, eu tenho que colocar no form PY ou não? Por quê? Não, porque é exclusivo para ele. Oi? O cidade também vai usar depois. Tá, e daí? Seria massa se tivesse, por exemplo, uma herança, porque você já usa para o estado e para a cidade. E agora, então? Vamos fazendo lá no. Só que o país não precisa fazer uma herança, vai ser legal. Aí colocamos ele como virtual. Ele tem que ser
Dentro do private, ou dentro do protected ou dentro do public? Melhor deixar no plano. Já é o 7, né? 7 é 7. Vocês estão rindo, pesado? Vem deitado na minha frente, então. Estudar nesse saco. Falando é complicado. Esse que eu não gosto de falar. Por isso que gosta um pouquinho. Ele tem que ser public, porque ele vai ser enviado de outro lugar para dentro dele, certo? Então não tem como ser diferente, né? Aqui tem que dar Ctrl Shift C, aqui tem que dar Ctrl Shift C, no cadastro de estado, aqui eu vou ter que declarar esse formulário, né? Eu vou ter que colocar aqui no uses aqui dizendo que eu tenho o FRM consulta países. Vou ter que dizer que ele faz parte dos meus atributos aqui e dizer que eu vou ter aqui um atributo o FRM consulta países, vou colocar país do tipo T FRM consulta países, certo? E aqui no método que vai ser o método de consulta set aqui, eu vou fazer com que o FRM consulta país receba escolher quem é dos que faltaram, né? Foi 17, já foi, 20 já foi? Pega a hora aí. Que horas que é? Tem 20. Conta até 1. Então 20. Hã? 20. 19, então 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você já foi? Já. Não foi nada. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Claro, eu sei, cara. Nem tem graça. Agora deixa eu falar. Ele vai acertar É muita pressão. Então? Tá, o 7 FMR É. Eu te mando você. Você sabe? Vai, Ele já foi estanciado? Oi? Já foi estanciado? Já. Já? Lá. Tem que colocar o preço do objeto. Já conhece? Não. Ou fazer o cast do meu objeto. TFRM consulta países. Mais ninguém, você fala o errado pra achar que você não sabe, depois fala certo. Aí o cara, nossa. Tá. Só pra gente entender aqui, ó. Eu vou no pesquisar lá onde a gente vai ter o formulário, certo? No pesquisar, o que vai acontecer? Eu tenho lá o FRM consulta país. Aí eu vou ter que ter qual método lá? Conheço objeto. E o conheço objeto, eu tenho que passar que objeto aqui nesse caso? Aí é O país. E aonde que está o objeto país aqui? O objeto que a gente tem aqui é o cadastro de quê? Estados. Daí. Cadastro, estado, ponto consulta, país. Selfie, ponto consulta, formulário, consulta, país. Não é? Não. selfie, bis, consulta.
Já misturou já. Faz o script. O objeto que a gente tem, ó, eu estou no cadastro de estados. Qual que é o objeto que eu vou ter que ter aqui? Não. No cadastro de estado eu tenho que ter qual objeto? Estado. Então aqui eu vou ter que ter o status. Aqui embaixo no protected eu vou ter que ter um objeto que eu vou chamar de o estado, que é do tipo status. E o meu conheço objetos que chega aqui, ele vai chegar quem aqui? O estado recebe quem? Status de objeto. Aí chegou o objeto estado aqui. A hora que eu for chamar a consulta aqui em cima, que é o pesquisar, aqui eu vou ter que passar quem? O estado ponto get o país. Certo? Aí, o que ocorre? Se eu vier aqui e executar o processo, faltou aqui. UFRM consulta país, TFRM consulta países. Agora, compilou, fechou. Eu venho aqui no cadastro, estados, venho aqui, vou dar um novo, tá aqui. Eu venho aqui. Sempre não vai dar 10, 20, né? Esse é o problema. Na linha 73. Isso aí é competência do Lázaro. Isso aí é nada a ver de. Tem. Antes das 10h30? É a ideia. Talvez. Não, mas dá pra gente. Se você ficar até o final assim, vai desesperar, vocês vão deixando. Eu prefiro uma falta do que morrer estaqueado por um dia. De morrer saqueado não é legal mesmo. Pode ir todo mundo. Ah, mano, o problema é que eu tava programando aqui a noite inteira, mas. Tem que dar no Cadastro, país, novo. 10. Brasil, 55. BR. Salvar. Voltamos. Cadastro, estado. Ah, tá. Peraí. Dentro da interfaces. Aí eu posso sair a hora que quer, então. Sempre uma pauta. Tá certo.
Tem a tentação do rim. Olha a oportunidade. Tá, vamos debugar então. Não. Ele fala que é do país, mas nem é do país. Aí é o mesmo lá de ponto e vírgula lá do programa municipal. Deixa eu chamar o país aí no Ah. programa. Eu vou colocar o breakpoint no conheça objetos aqui do estado, certo? Que é onde está dando erro, tá? Então vem aqui, dá OK. Então esse é o cadastro que está dando. Então fecha aqui. Eu vou dar cadastro, estados, novo. Ó, vem aqui. Quanto que vale? Ctrl F7. O estado. Tá valendo new aqui, tá vendo? Tá new, né? Então, vou dar um F7. E aqui. Agora volto. Ctrl F7. O estado continua valendo new, certo? Então, significa que aqui no consulta está valendo new, então o problema vem antes aqui do gerente, certo? É que aqui no peça dados ele está indo new. Então aqui eu tenho que passar o estado. Aí se eu coloco o estado ali, então significa que te roda aqui. Perfeito. Cadastro, estados, novo. Aqui vai, tá aqui. Aí eu venho no botão pesquisar aqui. Ó, aí aqui eu vou dar um Ctrl F7 e coloco o estado. Ele tem um valor ali dentro, certo? Então eu marco desmarco aqui o breakpoint. Não, faltou acionar. Aqui, ó, faltou. Eu fiz o conheço objetos no cadastro de estado, mandei objeto. Falta o FRM consulta país ponto show modal. Certo? Aí eu cliquei aqui, vem o cadastro, estados, vem aqui. Eu depois vou diminuir essa tela para ficar no tamanho. Vou tirar o breakpoint daqui, vou dar o run aqui. Se configurar para ficar sempre aparecendo bem, não tem? Tem. Ela vai Ó, aí vem aqui, ó, consulta países, está aqui em cima. Eu dou um novo, eu coloco lá 10. Brasil, mais 55, faltou 55, BR, aí eu salvo, volto, ele está funcionando, só não falta colocar os valores ali. Tá certo? Mas tá show. Tá bom. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então deixa eu fechar a videoaula. Videoaula, professor? Ou não? Oi? Não, né? Nem